O que é destaque nesta edição? Arthur Neto diz que está na expectativa de que será candidato do PSDB à presidência da República. Tribunal de Justiça rejeita recurso que impedia retorno de 300 candidatos a concurso da Polícia Civil. Detran passa a cobrar taxa de R$133 para inspeção de licenciamento ambiental de veículos. Produtores rurais do estado terão desconto de até 85% na renegociação de dívida. Denúncia contra Temer chega à Câmara e deve começar a tramitar na próxima semana. Governo prepara programa para incentivar a saída de 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família. Brasil tem mês com o maior número de queimadas da história. Número de mortos de terremoto no México se aproxima de 300. Fla-Flu vai decidir semifinalista da Copa Sul-Americana. Manaus vive horas de violência. Após roubo de carro, 2 mulheres e um homem durante a fuga colide com um carro da polícia. Cai de barranco e uma das bandidas morre. Um morador de rua foi executado na estrada dos franceses. No São José, motoqueiro fantasma mata desconhecido com 6 tiros e com pés e mãos amarrados e dentro de saco preto, corpo de homem encontrado nas matas do Distrito Industrial. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h49. Previsão do tempo. Tempo sujeito à instabilidade. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 6 milímetros com temperatura máxima de 34 graus. 27 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 77% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro. Dia dos Santos Maurício e companheiros. É também o dia do contador, o dia mundial sem carro, o dia nacional do atleta paraolímpico, o dia do técnico agropecuário e o Dia Nacional da Fauna. Chegamos aos 265 dias do ano e faltam 100 para terminar 2017. Estamos no equinócio de setembro, quando começa a primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. A primavera vai começar às 17h02 dessa sexta-feira e deve trazer temperaturas mais altas. O tempo seco característico do inverno, no entanto, deve continuar até próximo ao final da estação, quando um pouco mais de chuva traz um pouco mais de umidade. De acordo com a estimativa do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos CPTEC e INPE, a primavera será de calor e com temperaturas acima da média histórica, que normalmente fica em torno de 28 graus. Também o período de chuvas mais regulares, que usualmente começa no mês de outubro, pode demorar a chegar neste ano. Segundo o Climatempo, para a primavera de 2017 não há expectativa de massas polares fortes e não devemos ter eventos de frio atípico como no meio da primavera do ano passado. A primavera deste ano também deve terminar com o fenômeno da zona de convergência do Atlântico Sul, que proporciona chuva volumosa para várias regiões do país, informa o Climatempo. Em geral, o aumento do calor e da umidade da estação provocam as costumeiras pancadas de chuva no final da tarde ou da noite nas regiões centro-oeste e sudeste do país. A estação também traz poucas alterações nos totais mensais de chuva na região sul. Já nas regiões norte e nordeste costuma haver pouca variação de temperatura. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, informa que há um aumento da probabilidade entre 55% e 60% de ocorrer o fenômeno Laninha no sul durante a primavera e verão de 2017 e 2018. Diferentemente do El Niño, o fenômeno consiste na diminuição da temperatura das águas do Pacífico. Os meteorologistas confirmam essas previsões em parte devido ao resfriamento recente das anomalias de temperatura superficial e subsuperficial. O Laninha, de forma geral, costuma aumentar a ocorrência de chuvas no norte e nordeste e aqui no leste da Amazônia. É grande a vazante do Rio Negro. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o registro de mais 21 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 19 metros e 21 centímetros. No mesmo dia do ano passado, o nível do Rio Negro era de 21 metros e 1 centímetro. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. Um fato marcante da história. Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte aprovava o texto definitivo da nova Constituição brasileira. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam redução de 13,1% nos casos de assalto a ônibus em setembro,
comparado ao mesmo período de 2016. Foram 219 assaltos a ônibus no dia 1º de setembro de 2017 e 252 em setembro de 2016. Os dados foram apresentados ontem pelo secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto de Andrade, e representantes dos órgãos de segurança durante reunião com representantes de empresas do transporte coletivo no Centro Integrado de Comando e Controle. Alberto Pellegrini, assim mesmo tivemos um assalto a ônibus, inclusive com os bandidos ferindo alguns trabalhadores do DI. Pois é, Paulo, nós tivemos ontem, né? Ontem, logo por volta de 5 horas, 6 horas da manhã, nós recebemos o áudio, inclusive, do motorista, que estava bastante assustado. Ontem também fiz essa reunião aí com as autoridades policiais. Os motoristas resolveram não parar para os assaltantes que estavam num dos carros de moto e atiraram nos ônibus, e por pouco uma tragédia não acontecia com o trabalhador morto. Os bandidos estão cada vez mais audaciosos, Paulo Guerra, e geralmente são os mesmos que vêm praticando esse tipo de delito. A grande maioria já são conhecidos dos motoristas, a grande maioria também já foi presa e são soltos, e logo depois começam de novo a fazer esse tipo de prática. É bom lembrar a bandidagem, que ainda existe muito espaço lá no cemitério, não, Pellegrini? Ah, sim, Paulo, a cadeia lotada, mas no cemitério, como é chamado agora por alguns bandidos, ainda tem muita vaga. Alberto Pellegrini, tivemos horas de violência na cidade. Daqui a pouco você vai contar tudo em detalhes, mas me fala só para dar um exemplo aqui do que vai acontecer daqui a pouco, só para dar uma adiantada na matéria. Um motoqueiro fantasma matou um desconhecido com 6 tiros, foi 4 na cabeça, Pellegrini? 4 na cabeça, Paulo. Aconteceu no bairro de São José, era por volta de 23 horas de ontem. Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade, como é que foi? Tranquila, Paulo, nós já visitamos 2, né? Estamos chegando, na realidade, aqui no segundo, já passamos no Platão Araújo e pronto-socorro João Lúcio, onde nós estamos nesse momento. Pronto-socorro Platão Araújo teve uma noite de madrugada que não fugiu daqueles números do cotidiano. Pronto-socorro João Lúcio também, falta ainda chegarmos ao pronto-socorro 28 de agosto. E o tempo, como é que está aí na área onde você se encontra? Nublado, nesse exato momento, Paulo, Alameda Cosme Ferreira, altura do pronto-socorro João Lúcio, o tempo ainda nublado, não tem ainda aquela claridade toda que nós estamos acostumados a ver nesse horário, Paulo, e possibilidade de chuva, pelo menos é o que aparenta nesse exato momento. Pellegrini, até daqui a pouco com todos os detalhes dos acontecimentos, que não foram poucos durante as últimas horas na cidade. Pois é, Paulo, vamos falar muito aí das ocorrências vindas do Instituto Médico Legal e vamos destacar também, Paulo, um adolescente de 17 anos que agrediu, que esmurrou a própria mãe. Mas ela entregou o elemento, não? Ela entregou, Paulo, e ele disse que quando ele sair de lá vai matar ela. Daqui a pouco mais detalhes. 5 horas e 55 minutos em Manaus. O Dia Mundial Sem Carro é comemorado nesta sexta-feira e diversas atividades vão ser realizadas em Manaus para chamar atenção para esta causa. A ação será realizada em frente ao prédio do Greenpeace, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da capital. A data pretende alertar para a maior qualidade de vida nas cidades e repensar o uso dos espaços urbanos com caminhadas e pedaladas que estimulam as interações sociais, comerciais e culturais, segundo o Greenpeace Manaus. A população reclama da falta de médicos ortopedistas nas unidades de saúde do estado. Uma dessas reclamações partiu de Gilberto Cardoso, quem conversa com nossa reportagem ontem disse que isso acontece por culpa do ex-governador José Melo, quando fez o tal realinhamento na área da saúde. É muita conversa e pouca ação, e o povo é quem paga esse descaso, disse ele. E a grita não para por aí. A maneira como a maioria dos funcionários do CAIC do bairro de Petrópolis tratam as pessoas que procuram aquela unidade de saúde vem deixando-as indignadas. Funcionários grosseiros que não conhecem um mínimo de urbanidade. A gente que pensa que está prestando favor ao povo. Tem muito funcionário público pensando isso. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas passou a cobrar desde a última quarta-feira a inspeção de licenciamento ambiental de veículos. A taxa custa R$133,30. E haja roxo em cima do povo. A vistoria passa a ser pré-requisito para fazer o licenciamento anual. A exigência da inspeção veicular ambiental será cobrada para veículo de passeio com mais de 3 anos de fabricação. Para os veículos de grande porte que utilizam diesel, como caminhões,
carretas e ônibus, a exigência passa a ser cobrada a partir do segundo ano da data de fabricação. Em maio, o Detran abriu credenciamento de empresas que irão oferecer a inspeção. 2 foram selecionadas até o momento. O cadastramento segue aberto para novas instituições. De acordo com o órgão, a medida foi implantada para avaliar a emissão de poluentes de automóveis e de motocicletas. O Conselho Municipal de Saúde deu início na manhã de ontem no auditório da Faculdade Estácio, na Djalma Batista, a primeira Conferência Regional de Vigilância em Saúde de Manaus e em entorno. O evento tem como tema orientador dos trabalhos de vigilância em saúde, direito, conquistas e defesa de um SUS público de qualidade. O encerramento ocorre nesta sexta-feira à tarde com a escolha de delegados para esta etapa estadual. Na abertura da conferência, o titular da Secretaria Municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, destacou a importância do evento como início da preparação para a etapa nacional. Nosso objetivo principal é melhorar a qualidade da saúde do nosso município, aqui da cidade de Manaus. Portanto, é um evento muito importante e eu espero que ele seja muito produtivo, muito proveitoso, que daqui saiam ações efetivas para que a gente possa melhorar a saúde do município de Manaus. 5:58 em Manaus. Este ano a Festa da Padroeira do Brasil em Manaus tem como tema Das Águas ao Coração dos Humildes. A programação dos jubileus de Estânio pelos 10 anos em que a Igreja Matriz Paróquia Nossa Senhora Aparecida na capital foi declarada santuário e de 300 anos da aparição da Santa inicia hoje e seguirá até o dia 28 de outubro no Santuário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida na Alexandre Amorim, no bairro de Aparecida. Serão 25 dias de festividades em comemoração às datas. O evento católico começa com o pré-novenário entre os dias 22 e 30 de setembro com o ofício de Nossa Senhora nas Casas das Famílias. Já no dia 1º de outubro, às 4h, a imagem de Aparecida será acolhida no Porto de São Raimundo e em seguida haverá uma carreata até a igreja de São Sebastião, no centro de Manaus. No dia seguinte, às 17 horas, os devotos levarão a imagem em procissão até o santuário. Vamos dar um giro pelo estado, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Quem precisa licenciar o veículo no posto Detran de Manacapuru reclama da mudança no procedimento do serviço. Desde a semana passada, quem licenciou o veículo teve que ir receber o documento no Detran em Manaus. No posto do Detran em Manacapuru, para licenciar o veículo, o procedimento continua sendo realizado como antes. Porém, para receber o documento, o proprietário agora tem que ir até a sede do Detran em Manaus. O comerciante Diego Silva, que foi licenciar seu veículo na manhã de quinta-feira, dia 21, reclamou da mudança. Fica mais difícil, vou ter que ir até Manaus só para pegar o documento. Além da despesa, ainda tem o estresse da viagem. E o que é pior, perder um dia de trabalho, ressaltou o comerciante. Manacapuru tem 14 mil veículos licenciados com placas do município. Este número é acrescido de 30% por veículos com placas de outras praças. Segundo os motoristas, a medida aumenta em média R$150 a despesa para o licenciamento anual dos veículos. Segundo o Detran, Manacapuru, a entrega do documento de licenciamento do veículo estava suspenso aqui na cidade porque a delegacia especializada em roubos e furto de veículos estava investigando o caso da quadrilha que falsificava CRLV na cidade. Algumas pessoas foram até presas no começo do mês. Teve até uma funcionária do órgão que trabalhava na agência de Manacapuru envolvida no caso. Ainda segundo o órgão, a partir desta sexta-feira, hoje, os documentos voltam a ser entregues no posto Detran local. Vamos esperar que aconteça. Bem, Paulo, e tem feira da agricultura familiar hoje, a partir das 16 horas. Os produtos são vendidos diretamente pelo produtor, sem interferência do atravessador. São produtos fresquinhos e com preços bem acessíveis ao bolso do consumidor. O projeto Vem para a Feira é uma iniciativa do governo do estado com apoio da prefeitura de Manacapuru. A feira acontece hoje, a partir das 16 horas até as 20 horas, e amanhã, de 8 às 12 horas, no estacionamento do Parque do Ingá. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público de Contas do Estado encaminharam recomendação à Secretaria de Estado de Saúde
para que no prazo de 30 dias promova a revisão integral no contrato firmado pelo Estado com o Instituto de Ginecologia do Amazonas, o IGOAM. A revisão deve garantir que o contrato contenha claras definições de responsabilidade, cumprimento, sanção e fiscalização administrativa dos serviços de saúde a serem prestados. O acompanhamento dos casos de queimadas denunciados pela população junto à prefeitura aponta que houve uma pequena elevação no número de registros de denúncias entre os meses de janeiro e agosto em comparação com 2016. No ano passado foram registradas 244 denúncias de foco. Este ano, o número subiu para 274, um aumento de 12% em relação ao mesmo período. Daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã vamos falar sobre as queimadas no país, que teve setembro com o maior número de queimadas de sua história. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima terá nova desembargadora. A juíza do trabalho, Joycelene Jerônimo Portela Freire, titular da 4ª Vara do Trabalho de Manaus, foi nomeada para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora Maria das Graças Alecrim Marinho. A Universidade Federal do Amazonas se pronunciou sobre o possível cancelamento de 6 cursos de mestrado oferecidos na instituição por estarem abaixo da nota mínima exigida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Segundo nota emitida pela UFAM, os cursos figuram como não recomendados, o que não significa que eles serão cancelados. A universidade disse ainda que vai recorrer do resultado preliminar. 6:08 em Manaus. Comandante-geral da PM anuncia em Iranduba que o problema do racionamento de combustíveis para as viaturas da corporação está sendo resolvido. Quem tem os detalhes é J. Rai. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, disse em entrevista na manhã de ontem que vai aumentar a cota de combustíveis para as viaturas que servem a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar instalada em Iranduba. O racionamento de combustíveis tem sido um grande obstáculo para o trabalho da corporação aqui no município nos últimos meses. O nosso chefe de Estado-Maior, Coronel Sábio, que é responsável pela uma das partes da logística da nossa Polícia Militar, já tem esse estudo em mãos para aumentar a cota de combustível junto à nossa Secretaria de Administração do Estado, não só aqui em Iranduba, como por exemplo, ontem nós estivemos em Rio Preto da Eva, numa audiência pública sobre segurança pública, e também foi dos pontos colocados pela população. E isso, nos próximos dias, com certeza, nós estaremos equacionando. O comandante-geral e outros membros do alto comando da Polícia Militar do Amazonas estiveram ontem aqui no município participando da cerimônia de passagem de comando da 8ª CIPM, que agora tem como titular o Major Vilmar Tabaiares da Silva Neto. Ele assumiu o cargo no lugar do Major Renildo Lamonge Moura, que estava à frente da companhia havia 7 meses. Depois da solenidade, a cúpula da PM se reuniu com o prefeito Francisco Gomes, o vice-prefeito Eduardo Cavalcante e empresários do município. O prefeito Chico Doido disse que, como empresário e como autoridade, está disposto a colaborar com a PM dentro dos limites da lei, e acrescentou que o avanço da criminalidade tem tirado o sono da população. Hoje não pode mais dormir tranquilo como você dormia há 30 anos, né? A segurança pública hoje tem muito mais trabalho do que antigamente, principalmente na área rural. Acho que 50% foi aumentado a população na área rural. O Major Vilmar Tabaiares, que assume pela 3ª vez o comando da 8ª CIPM, prometeu empenho na nova missão. Vamos nos dedicar ao máximo para produzir uma segurança melhor para a sociedade de Iranduba, porque ela merece. A segurança pública, ela é responsabilidade de todos. Então é importantíssimo que a sociedade, que a população, as pessoas denunciem, façam a sua parte, confiem no nosso trabalho, que nós vamos dar retorno. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6:11. Mais de 33 mil produtores rurais do Amazonas e em Roraima com dívida de financiamento em atraso terão a oportunidade de renegociar com o banco
podendo obter desconto de até 85% do valor bruto devido. O período de regularização será promovido em 3 datas diferentes, sendo que a primeira já está marcada para a próxima segunda-feira, dia 25, em diversas agências de ambos os estados, inclusive nas cidades do interior. O Banco da Amazônia informou que apenas no Amazonas são aproximadamente 29,9 mil operações que estão aptas à renegociação. Em Manaus, o atendimento acontecerá nas 3 agências da capital localizadas nos bairros de Cachoeirinha, Adrianópolis e Centro. O atendimento será prestado também nos municípios de Carauari, Quari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins e Tefé. O prazo para renegociar as dívidas encerra no dia 30 de dezembro de 2017. O Tribunal de Justiça do Amazonas rejeitou ontem o embargo de declaração do Estado que impedia o retorno de 300 candidatos ao concurso público da Polícia Civil realizado no ano de 2009. A ação impetrada pela Defensoria Pública do Estado afirma que os candidatos foram prejudicados por conta de fraudes na prova de digitação. Desde 2009, alguns candidatos que participaram do concurso da Polícia Civil para cargos de escrivão, investigador e perito tentam a chance de voltar à disputa. Durante todo o período, o Estado entrou com recursos que culminaram na ação civil pública julgada nesta quinta-feira. Pelo recurso apreciado pelo tribunal, todos os que fizeram a prova de digitação que havia sido anulada poderão seguir nas demais fases do concurso e, se aprovados, a sua nomeação ficará a critério do Poder Executivo. Por meio de nota, o defensor público Carlos Almeida afirmou que essa é a causa de número 2 das mais de 1.000 ações que a Defensoria impetrou na Justiça há quase 10 anos. Em entrevista às páginas amarelas da revista Veja, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, afirmou ontem que almeja ser o candidato do PSDB a concorrer à eleição presidencial em 2018, mesmo tendo como adversários internos no partido o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e João Dória, atual prefeito da capital bandeirante. Segundo Arthur, ele deve se apresentar oficialmente nas prévias do partido. O tucano afirma ainda querer ter garantias para o PSDB deixá-lo concorrer. Arthur falou ainda sobre quais seriam as bases econômicas de seu governo para o Brasil e afirmou ser liberal. Sou a favor de privatizar tudo, ponto. Sou a favor de um Estado que fiscalize o que foi privatizado através de agências reguladoras independentes. Sou a favor da independência do Banco Central e isso será uma bandeira de campanha. Polícia. Os suspeitos de participar do assassinato da esportista britânica Emma Kelch desembarcaram no Aeroclube de Manaus no meio da tarde de ontem. Ao todo, 4 suspeitos foram detidos, entre eles um adolescente de 17 anos. São eles Arthur Gomes da Silva, o Beira, Erinei Ferreira da Silva, o Alfinete, Jardel Pinheiro Gomes, o Cael, e um adolescente de 17 anos. Outro suspeito, Evanilson Gomes da Costa, o Baia, de 29 anos, morreu em um hospital em Coari após troca de tiros com um grupo rival. E já foi tarde. Os 3 homens e o adolescente desembarcaram na capital às 16 horas, sob forte esquema de segurança. Eles foram encaminhados para o 12º DIP e já estão ganhando o caminho da penitenciária. Alberto Peregrini, tivemos horas de violência na cidade. Conte aí. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos sim, Paulo, e no pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada à vítima de pauladas pelo corpo. Ele levou 2 pauladas na canela após estar roubando o celular. Não bateram na cabeça, não bateram na costa, deu só tempo antes da polícia chegar de dar 2 pernamancadas na canela, uma na direita, outra na esquerda. Eduardo Silva, meu amigo, pense na paulada na canela, uma perna mancada. Ele deu entrada no pronto-socorro por volta de 22 horas, era noite de ontem. O homem deu entrada com sintomas de infarto. Paulo Guerra, era por volta de 19 horas da noite de ontem, no começo da noite. As informações dão conta de que esse homem passou mal após ver a esposa dele entrar num bonito automóvel na companhia de um homem desconhecido. O homem, segundo o homem que estava passando mal do coração, estava infartando porque sua mulher estava entrando num carro. Ele tem 44 anos de idade. Ele disse que o homem que levou a mulher dele é um coroa que estava vestido uma camisa azul clara, andando todo metido, gostando de fazer bico, levou a mulher dele lá do bairro Jorge Teixeira. O Dom Juan, há quem diga que tem a voz grossa. Pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito. Foi uma
queda de moto. Esse homem caiu na Alameda Cosme Ferreira por volta de 19h15. Ele caiu da moto. As informações dão conta de que ele estava olhando para o lado onde passava uma bela senhora. Ele olhou para o lado, perdeu o equilíbrio da moto e acabou rebolando no asfalto por volta de 19h30. Era a noite de ontem. Mais do pronto-socorro João Lúcio. Um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e um poderosíssimo rabo de arraia. As informações dão conta de que esse homem brigou aí devido a um triângulo amoroso. Tudo aconteceu lá no bairro Novo Aleixo. Esse homem estava na companhia de uma mulher casada. O marido dela apareceu e deu-lhe um samba de couro lá naquela área. Quando ele chegou em casa, ele disse para a esposa que tinha caído do ônibus. Não é a primeira vez que isso acontece ali naquela área. O pessoal briga por causa de mulher dos outros e depois diz que caiu do ônibus. Pronto, socorro, 28 de agosto. Uma mulher deu entrada vítima de agressão doméstica. Ela apanhou do próprio marido e deu entrada por volta de 19h15. O homem está foragido. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi atropelado por uma montana que vinha carregada de macaxeira ali da área do Porto de Manaus. Ele teve apenas ferimentos leves. Se a montana passa cheia de macaxeira em cima dele, ele tem certeza que ele não ia aguentar a macaxeirada. Ainda bem que foi só danos, assim, não pegou de frente, pegou de lado, Paulo, pegou assim na área do retrovisor e foram apenas ferimentos leves. De polícia, um homem de 21 anos e outro de 22 foram presos nessa quinta-feira lá no finalzinho da quinta, era ontem, com mais de 8 quilos de maconha do tipo skunk. Tudo aconteceu em uma embarcação lá no Porto de Tefé. A Secretaria de Segurança agindo em Manaus e também no interior. Eles foram localizados após denúncia anônima, informando que eles estavam transportando drogas no barco Fênix. Eles foram presos com toda essa quantidade aí, tinha também cocaína no meio, foram presos lá no município de Tefé. Secretaria de Segurança, a equipe do doutor Carlos Alberto agindo em todo o estado. Ele bateu em sua mamãe. Um adolescente de 17 anos, na tarde de ontem, agrediu a própria mãe no centro da cidade. Ele já foi detido pela Delegacia de Atos Infracionais do Menor. A dona de casa de 44 anos resolveu entregar o próprio filho. Ele queria, Paulo Guerra e ouvinte da difusora, ele é usuário de droga, só vive maconhado. Ele queria que a namorada dele fosse morar lá na casa dele também. A mãe dele não deixou, porque ele sempre bate na namorada. Ela não queria ver essa violência. Ele foi agressivo com a mãe dele também e deu-lhe um tubaço no pé do vidro da senhora que caiu, ficou meia zonza e quebrou o supercílio. Ele foi preso, ele está, aliás, menorzinho não pode ser preso. Ele foi detido, esse homem que bate até mesmo em sua própria mamãe. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Márcio Alves Rocha, foragido do regime semiaberto do complexo penitenciário Luiz Jobim, foi recapturado. Ele estava em casa, lá no bairro de São Raimundo, quando foi preso pela polícia. A Secretaria de Segurança chegando aí mais uma vez junto e prendendo o homem que responde por tráfico de drogas e também aí por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi mais uma vez levado para a penitenciária e tomara que por lá passe muito tempo. E mais de polícia, e mais de pronto-socorro. Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada também, vítima de uma colisão entre dois carros. Foi numa ocorrência policial, onde daqui a pouco nós vamos destacar essa ocorrência. Deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Lá no pronto-socorro João Lúcio, durante a madrugada, Paulo, nós observamos também uma ação social amigo do Batata, amigos do Batata. Eles estavam distribuindo alimentos para as pessoas que ficam
lá, Paulo, que chegam lá ferida, ou então pessoas que chegam lá para acompanhar, sendo acompanhantes, ficam ali, é muita gente no pronto-socorro, Paulo, aproximadamente 50 pessoas, toda noite, toda madrugada tem lá, e a Ação Social Amigos do Batata, eu vi chegando com alimento durante aí a madrugada, sem cobrar nada para ninguém, nessa ação aí dos Amigos do Batata. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, encontro macabro. Aconteceu em um ramal no Distrito Industrial, uma área de mata. Um homem com mãos e pés amarrados dentro de um saco preto foi encontrado crivado de balas. Ele fora assassinado à noite de ontem. Pessoas que moram lá naquela área, Paulo Guerra, relataram à polícia dizendo que ouviram disparos por volta de 22 horas. Logo agora, na madrugada, esse corpo foi encontrado em um ramal no Distrito Industrial. Ele não foi identificado até o presente momento. Morte no bairro de São José 4. Um homem foi assassinado com 6 balaços e tudo aconteceu assim. Era por volta de 22 horas, era a noite de ontem. Naquele momento, o pessoal do Tricolor Carioca estava comemorando a derrota que deu a classificação para a equipe do Fluminense enfrentar o Flamengo. Eles não sabem o que vem pela frente, vão enfrentar o poderoso Flamengo nesse mesmo horário no bairro de São José 4, mais precisamente na Rua 12. O homem caminhava na companhia de outras pessoas, eram 4 na realidade. Estavam caminhando quando de repente foram cercados por uma moto. Essa moto estava com 2 homens, um estava pilotando, o outro estava na garupa. O que estava na garupa desceu da moto, sacou um revólver calibre 38 e disparou. 1, 2, 3, 6 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Tudo aconteceu, repito, no bairro de São José. E como é que escapa com 4 balaços na cabeça e 2 no peito? 23 horas, era a noite de ontem, na Avenida Desembargador João Machado, a antiga estrada dos franceses. Paulo Guerra, um homem foi barbaramente assassinado por volta de 23 horas. Ele era morador de rua, estava na companhia de outros 2 moradores de rua, quando um homem a pé chegou perto da vítima e atirou 2 vezes contra a cabeça do mesmo, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, essa notícia com certeza vai ganhar as páginas de todos os noticiosos, mas no dia de amanhã. E a difusora já destaca que na madrugada de hoje, bandidos roubaram um carro no bairro Renato Souza Pinto. Daí em diante começaram a fazer assaltos. A polícia foi informada e logo fez o cerco, fez a perseguição, e ao chegar no conjunto Águas Claras, localizou o veículo. Eles imprimiram fuga, eles na frente, a polícia atrás. Numa perseguição cinematográfica, eles entraram numa rua sem saída, colidiram com o carro da polícia e o carro em que eles estavam rebolou na ribanceira. 3 pessoas estavam dentro do carro, 3 bandidos, 2 mulheres e um homem. O homem conseguiu fugir e se embrenhando nas matas de onde o carro capotou. Uma mulher foi detida e a outra morreu devido a esse acidente. Uma mulher morreu nessa perseguição policial. Ela era bandida e estava dentro do carro e morreu nessa perseguição policial. Era na madrugada de hoje. O Instituto Médico Legal
realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, antes de passarmos o comando ao poderosíssimo chefe Paulo Guerra, nós vamos informando que está havendo um vazamento na Avenida Rodrigo Otávio, ali no Japim, logo após a Lagoa. A pessoa que nos passou a informação disse que uma palmeira corre, inclusive, o risco de cair, né? Aquelas palmeiras gigantescas ali da área do Japim, ali próximo à Lagoa. E esse vazamento está lá prejudicando muito também, é muita água desperdiçada, repito, Rodrigo Otávio, Japim, logo após a famosa Lagoa. Uma outra informação, Paulo Guerra está muito próximo de uma grande confusão entre taxistas de Manaus e do município de Manacapuru, aqueles táxis que fazem fretamento legal ali da rodoviária de Manaus até Manacapuru. Ontem um táxi foi interceptado por outros taxistas de Manacapuru, o pessoal chamaram a fiscalização, o carro daqui de Manaus foi preso, as informações é que o motorista foi coagido, está se cercando aí, Paulo Guerra está se cercando, com certeza deve acontecer em breve uma grande confusão entre taxistas, e os taxistas de Manaus estão aí pedindo uma fiscalização, providências também por parte das autoridades. Muita confusão está aí se aproximando entre os taxistas de Manaus e de Manacapuru. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. A doutora Tânia Mara Granito, juíza da Infância e da Juventude Infracional da Comarca de Manaus, pede o comparecimento do senhor Edgar Cardoso Gama, genitor da adolescente Bárbara de Almeida Gama, ou de algum familiar do referenciado até o dia 28 de setembro de 2017, para prestar esclarecimento ao Juizado da Infância e da Juventude Infracional, com endereço à Avenida Desembargador João Machado, sem número, ao lado da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, a fim de tratar de assunto de seu interesse. Os números das loterias. A dupla Sena acumulou nas duas faixas no concurso 1696. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram estas: 11, 14, 19, 28, 46 e 50. No segundo sorteio, 15, 42, 43, 45, 46 e 50. Coincidentemente, no primeiro sorteio, 46 e 50, e no segundo também, 46 e 50. As duas dezenas finais. A Time Mania no concurso 1085 teve time do Coração Atlético do Paraná e não houve acertador com 7 números. 6 números, 8 apostas, cada uma recebe R$17.789,73. 5 números, 317 apostas ganhadoras, o prêmio R$641,36. Vamos aos números da Time Mania no concurso 1085. 17, 18, 25, 32, 42, 45, 63, 17, 18, 25, 32, 42, 45 e 63. A Quina também acumulou. A quadra saiu para 101 apostas, cada uma vai receber R$4.973,46. As dezenas foram estas: 09, 23, 29 34 e 43. E finalmente a Mega Sena no concurso 1970 acumulou, e a estimativa de prêmio para o próximo concurso amanhã é de 35 milhões. Dezenas sorteadas 05, 10, 18, 24 39 e 52. A Quina saiu para 87 apostas, cada uma leva R$25.762,24. A quadra teve 6.153 ganhadores com premiação de R$520,37. Repetindo os números da Mega Sena: 05, 10, 18, 24, 39 e 52. A hora em Manaus. 6:36. Esportes. O Fluminense conseguiu uma classificação heróica nesta quinta-feira em Quito.
Mesmo com a derrota por 2-1 para a LDU do Equador, tradicional carrasco da equipe em matas-matas, os tricolores avançaram às quartas de final da Copa Sul-Americana pelo gol feito fora de casa. Agora a equipe das Laranjeiras estará pela frente do rival Flamengo na próxima fase da competição. Os gols foram para a LDU, Barcos aos 18 minutos do segundo tempo e Tchevadios aos 15. Para o Fluminense, Pedro aos 41 minutos do segundo tempo. Jogos de ontem pela Libertadores. O Lanús segue fazendo história na Copa Libertadores da América. Na noite de ontem, diante de seu torcedor, a equipe devolveu os 2-0 do São Lourenço, que entrou em campo com a vantagem conquistada no confronto de ida e concluiu sua classificação inédita às semifinais depois de uma vitória dramática por 4-3 nas penalidades. Agora o Lanús será pela frente o River Plate, que também avançou com uma vitória memorável nessa quinta, 8-0 no Roger Wilson. Últimas notícias. Liliane Bittencourt, herdeira do grupo de cosméticos L'Oréal e a mulher mais rica do mundo, segundo a revista americana Forbes, faleceu na madrugada de ontem aos 94 anos. Ela faria 95 anos em 21 de outubro. Hoje, dia 22, é o último dia da campanha de multivacinação 2017, que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Os postos de saúde estarão abertos até o fim da tarde. Segundo o Ministério da Saúde, foram disponibilizadas 13 vacinas para crianças até 9 anos e 8 para adolescentes de 10 a 15 anos. O alvo da campanha são crianças menores de 5 anos, crianças de 9 anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos. Cerca de 47 milhões de crianças e adolescentes estão convocados para atualizar a caderneta de vacina. Segundo o Ministério da Saúde, 53% desse público está com a vacinação em dia. 6:42. O Brasil apresentou ontem posicionamento oficial sobre as recomendações que recebeu do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas ao longo do processo de revisão periódica universal durante a 36ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. Das 246 medidas para a garantia dos direitos humanos sugeridas por vários países, apenas 4 não foram acatadas. De acordo com o governo brasileiro, as recomendações que não foram acatadas são incompatíveis com o sistema jurídico do país, incluindo regras constitucionais e decisões do Supremo Tribunal Federal. Ostentação com dinheiro roubado. A Justiça Federal do Rio vai leiloar um dos imóveis de luxo do ex-governador Sérgio Cabral. O lance mínimo da mansão em um condomínio fechado em Mangaratiba é de 6,4 milhões de reais. A casa tem quase 500 metros quadrados de área construída com 2 piscinas, sauna e churrasqueira. O governo federal deve lançar na próxima semana um novo programa social cujo objetivo é elevar a renda de 1 milhão de famílias para que elas possam deixar o Bolsa Família em 2 anos. A informação é do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. O operador financeiro Lúcio Funaro disse em depoimento ter certeza que o presidente Michel Temer recebia parte da propina paga no esquema que atuou na Caixa Econômica Federal e envolvia políticos do PMDB. Procurado ao Palácio do Planalto, respondeu: é uma mentira absoluta. O presidente contesta de forma categórica qualquer envolvimento de seu nome em negócios escusos. O Nano fechou o acordo de delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato. Uma nova denúncia, o mesmo espetáculo. A acusação contra Temer por organização criminosa e obstrução à justiça chegou à Câmara e pode ser lida em plenário hoje. A leitura é uma formalidade. A segunda denúncia terá que passar pelo mesmo rito da primeira até que os deputados decidam se o Supremo pode ou não abrir processo contra o presidente. A primeira vez o trâmite levou 36 dias. Desta vez, governo e oposição prevê uma batalha mais difícil. Pelo visto, teremos uma longa primavera que começa hoje às 17h02 pela frente. Mais cedo, nesta quinta-feira, o Supremo rejeitou por 10 votos a 1 pedido da defesa de Temer para suspender o envio da denúncia à Câmara. Recebida a denúncia contra Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, deve notificar o presidente a apresentar defesa e despachar a acusação para a Comissão de Constituição e Justiça. A Coreia do Norte disse nesta sexta-feira que pode testar uma bomba de hidrogênio sobre o Oceano Pacífico, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se comprometeu a destruir o recluso país e o líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu fazer com que Trump pague caro por suas ameaças, que não especificou qual ação tomaria contra os Estados Unidos ou Trump, com quem tem trocado insultos nas últimas semanas. Desta vez, Kim chamou Trump de perturbado. O ministro de Relações Exteriores de Kim Hee-yong-ho
disse em comentários televisionados que a Coreia do Norte irá considerar o teste de uma bomba de hidrogênio de escala sem precedentes sobre o Oceano Pacífico. 6h45. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que não compareceu à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que está sendo realizada em Nova York, por razões de segurança devido à suspeita de atentados. Decidi não ir às Nações Unidas por razão de segurança, porque tinha informação de possíveis atentados de setores extremistas que têm o poder nos Estados Unidos, disse Maduro durante a reinauguração de um hotel no estado de Aragua. O presidente venezuelano disse que precisa se cuidar, mas não fez mais comentários sobre as ameaças à sua segurança. Um estudo da organização Caritas da Venezuela, publicado nesta quinta-feira, mostra que 35,5% das crianças pobres do país, com idade de 0 a 5 anos, apresentam alguma forma de desnutrição. A informação é da agência F. A pesquisa foi feita com familiares das crianças em 3 estados. Esse total, 14,5% sofrem de desnutrição moderada ou severa e 21% em grau leve. No entanto, 32,5% estão em risco de serem afetados pelo problema. O estudo começou a ser feito em outubro do ano passado em 32 paróquias de Caracas e dos estados de Miranda, Vargas e Zulia. Nos últimos 4 meses, entretanto, as pesquisas não foram feitas na capital por causa da onda de protestos contra o governo, que deixou mais de 120 mortos. Maria continua sendo um furacão de categoria 3, mas seus ventos ganharam força e chegaram a 205 quilômetros ontem à noite, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A previsão é que o furacão passe pelo Haiti e pelas Bahamas hoje. Ele já chegou no Haiti e já matou 3 pessoas. Autoridades de Porto Rico elevaram a 12 o número de mortos após o furacão Maria devastar aquela ilha. Subiu para 278 o número de mortos após o terremoto que atingiu o México. A equipe de resgate continua as buscas por sobreviventes sob os escombros da capital mexicana. O mês de setembro ainda nem acabou, mas o elevado número de focos de incêndio pelo país já faz dele o recordista de toda a série histórica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, iniciadas em 1999. São 95 mil queimadas em 22 dias. Trata-se do maior número de focos em um mês, e não apenas de setembro, de todos os tempos. A explosão de foco de incêndio nos últimos 3 meses, aliás, já faz parte de 2017, já faz de 2017, o segundo ano com o maior número de queimadas da história, se for considerado o período de janeiro a setembro, 185 Só mil. perde para 2010. Quando o número do mês de setembro deste ano estiver consolidado, no entanto, é bem possível que 2017 já esteja na liderança com mais que os 194 mil focos de 7 anos atrás. A situação é bastante crítica em alguns estados, como no Pará, onde foram registrados 22.189 focos de incêndio apenas em setembro, um aumento de 462% em relação ao mesmo mês do ano passado. O monitoramento por satélite do INPE consegue diagnosticar todos os focos de incêndio que tenham pelo menos 30 metros de extensão por 1 metro de largura. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Câmara recebe segunda denúncia contra Michel Temer. A Folha de São Paulo estampa. Funaro acusa Temer de comprar imóvel com dinheiro de propina. Planalto diz que é mentira. O que diz o Estado de São Paulo? Maia diz que não vai misturar denúncia com problema de 2 partidos e parte do Planalto. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Frida Sofia, menina presa sob escombros após tremor do México, não existe. Valor econômico. Brasil abre 35.500 vagas de trabalho e tem melhor agosto desde 2014. Estado de Minas. Criminoso que matou PMs e participou de chacina é preso pela Polícia Rodoviária Federal em 7 Lagoas. Do Recife, Jornal do Comércio. Polícia Federal indicia Wesley por manipulação do mercado financeiro. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará abre 4.900 vagas de emprego formal em agosto. Porto Alegre, 0 hora. Juiz diz que decisão não trata homossexualidade como doença e interpretação foi equivocada. O Brasil Econômico. Prévia da inflação é de 0,11% em setembro, com menor acumulado desde 1998, informa o IBGE. Edições locais, o Centenário Jornal do Comércio. Violência atinge ápice no transporte de trabalhadores. A crítica. Mau uso. WhatsApp causa dor de cabeça nas escolas. Agora. Executado por dever drogas ao traficante. Tem tempo. Baza renegocia dívidas com até 85% de desconto. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã.
Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e a editoria de polícia com Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Eduardo Silva e Paulo Guerra. A próxima edição acontece amanhã às 5h45. Em instantes começa aqui o programa Valdir Correia e com muito romantismo está chegando agora Fred Lobão. Bom dia. Hora certa. Manaus, 6h50. Missa de sétimo dia. A família de Carlos Alberto de Oliveira Matos convida para a sua missa de sétimo dia, que se realizará às 19h desta sexta-feira na paróquia do Imaculado Coração de Maria, à Rua São Pedro, no bairro do Morro da Liberdade. Desde já, a família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé cristã.